Olá, pessoal! A gente começa esse Cultura e Saber recebendo o escritor Milton Atum, que é um dos escritores mais importantes da literatura brasileira contemporânea. Milton, é um prazer ter você aqui no Cultura e Saber. Prazer conversar com você, Miriam, nesse lugar tão bonito que é a biblioteca do Parque Vila Lobos. É um lugar muito especial, né, Milton? Estou feliz de ter você aqui, ainda mais você que é um escritor e que é arquiteto também, né? Qual é que é a importância da gente ter lugares como esse na cidade, Milton? Bom, o Parque Vila Lobos já virou um dos grandes ícones, né, nos símbolos urbanos, arquitetônicos de São Paulo. E é muito frequentado, as pessoas vêm para cá para ler, para escrever, para refletir, para, enfim, e para dar entrevistas também nesses horários em que a biblioteca não está funcionando, né? Então, acho que para o bairro e para a cidade, para a Zona Oeste, para toda a cidade, essa biblioteca é uma maravilha. É um espaço muito bonito, né? Foi premiado a arquitetura Sim, do sim, é um prédio. belo projeto. E, bom, eu estudei aqui perto, na FAO, Uhum. na minha juventude, me formei em arquitetura. E o projeto tem influência de uma certa escola paulista de arquitetura, né? Os arquitetos que foram meus professores na década de 1970. Milton, eu queria falar sobre essa trilogia. Você está terminando o terceiro volume, que ainda não está nas livrarias, né? Mas a gente tem aqui A Noite da Espera, Pontos de Fuga e ainda vem um terceiro volume que você ainda não tem título. Tá Não, pronto? não, tá pronto. Eu já entreguei para os editores, a gente está conversando. Enfim, eventualmente eu vou fazer algumas mudanças, mas é muito provável que seja publicado no segundo semestre. Eu levei muito tempo para escrever essa trilogia, que aliás tem a ver com a Faculdade de Arquitetura, com os final dos anos 60 e toda a década de 70, porque ela é a trilogia, ela fala da formação de um grupo de jovens, né? Naquela época, sob o regime militar, e primeiro em Brasília, depois em São Paulo, nos anos 70. E tem um narrador central, o Martim, e outros personagens, enfim, amigos dele, às vezes inimigos dele, né? Dependendo porque há também histórias de traição, enfim, histórias de amor, histórias, vamos dizer, de prisões, enfim, do que foi para uma certa parte da juventude brasileira naquela época, né, na década de Então tem muito 1970. de autobiográfico esse livro, Milton? Eu acho que de modo geral todo romance tem traços autobiográficos, né? Agora, no momento em que cenas ou passagens autobiográficas da vida de um autor ou de uma autora entram no romance, elas se tornam ficção, já não são mais, vamos dizer, não são a verdade da vida, mas são a verdade da ficção, que de alguma forma, vamos dizer, expressam a verdade, né, da nossa vida, né? Mas aí já é um narrador, já é uma construção, vamos dizer, de narradores, de personagens. Eu morei em Brasília quando era muito jovem, né? Quando tinha 15 anos, eu passei 3 anos em Brasília estudando. Eu cursei o ensino médio, aí eu queria estudar arquitetura, mas o meu colégio fechou, que era um colégio de aplicação, foi fechado no período Médici, e aí eu vim para São Paulo e me formei aqui na USP, em arquitetura. Mas vamos dizer que há semelhanças entre o narrador e eu, mas são poucas, né? Ele morou em Brasília, como ele estudou no mesmo colégio que eu estudei. Ele sentiu a solidão mais forte da vida dele em Brasília, como eu senti, e só.
O resto, É ou seja, ficção. quase tudo é uma, é um, é uma construção da memória e da imaginação. E Milton, você foi uma criança que gostava de ler e também gostava de desenhar, né? Você tinha essa habilidade também de se expressar por meio dos desenhos. Como é que você escolheu, não, eu vou ser escritor? Porque teve um momento que você falou, vou ser arquiteto, né? Ah, sim, eu fui arquiteto. Um arquiteto falhado, vamos dizer assim. Um arquiteto que não deu certo, que fez poucos projetos, trabalhou pouco tempo. Eu trabalhei pouco tempo com arquitetura, mas quando eu estudava arquitetura, eu frequentava cursos de letras aqui na USP. Tive Hum, grandes professores como ouvinte. E eu escrevia poemas, escrevia contos, escrevia poemas, mas não era poeta, porque uma coisa é você escrever poemas, outra coisa é você ser de fato um poeta. A poesia, eu queria ser poeta. E eu descobri que não adianta você querer ser poeta. Acho que os poetas, as poetisas, os poetas são pessoas iluminadas. E eu comecei a escrever, até publiquei um livrinho com poemas e fotografias de alguns amigos meus daquela época, amigos da FAO, da ECA, da Escola de Comunicação e Artes. Mas depois eu escrevi, naquela época eu escrevi contos, mas joguei fora todos, achava que não eram bons, na verdade eram imitações, tinha muita imitação. Porque quando a gente começa a escrever, a gente começa imitando, o que é próprio do ser humano, que é imitar, né, no início. E depois você tenta encontrar a sua voz, né, tenta construir o que eu acho fundamental para quem escreve, o seu universo ficcional, né? Qual é o mundo que, vamos dizer, que me inquieta, né? E eu fui então à procura desse mundo, desse universo, ou ele já estava em mim, e comecei a pensar em romances, né? Eu não comecei com livro de contos, eu comecei com romance e publiquei outros romances antes de publicar o primeiro livro de contos, né? Então eu é, comecei a escrever o meu primeiro romance, Relato de um Certo Oriente, ainda na Espanha. A distância me ajudou a pensar sobre o Brasil, sobre Manaus, sobre a família, sobre a minha vida, né? E esse distanciamento foi importante. E levei muito tempo. Eu comecei em Barcelona, que era o meu sonho era morar em Barcelona. hum. Porque em Manaus eu tinha visto naquela coleção Tesouro da Juventude, É. eu tinha visto as obras do Gaudí, do arquiteto modernista Uhum. catalão. E eu fiquei fascinado por aquilo, por Barcelona, não sei por quê. É lindo mesmo. Porque é lindo, porque é impressionante. E eu ganhei uma bolsa do governo espanhol, fiquei 6 meses em Madrid e mais 7, 8 meses em Barcelona, e depois eu fui para a França. Aí eu fiquei muitos anos na França. E escrevi o relato de um certo Oriente, uma parte dele lá. Depois eu voltei para Manaus e continuei a escrever o romance. Só terminei em 87. E depois esperei 2 anos para ser publicado. E Eu, nesse meio tempo você foi professor de literatura na Universidade de Manaus. de língua e literatura francesa na Universidade Federal do Amazonas, em Ah, Manaus. E fiquei 15 anos lá, com algumas, vamos dizer, temporadas como professor visitante e uhum. escritor visitante nos Estados Unidos, na Califórnia, em Berkeley, Stanford, depois em Yale, em New Haven. Eu fiquei temporadas nesses lugares. Pedia licença não Uhum. remunerada da minha universidade e ia para lá. Viajou muito, né, Milton?
Eu viajei muito, eu morei. Outro dia eu estava fazendo as contas, eu morei em 7 cidades. Caramba. É, foi um pouco esse nômade dos narradores Aham. dos contos da Cidade Ilhada. E em 98 eu vim terminar um doutorado em São Paulo, isso já faz 27 anos, né? E acabei ficando aqui e saí da universidade para escrever o Dois Irmãos. Agora, Milton, eu queria que você contasse um episódio da sua infância ainda lá em Manaus, de um professor que deu um desafio imenso para vocês. Você tinha que ler, e escrever, fazer. Era uma obra do Graciliano Ramos, eu acho, eu não lembro essa história. Eu queria que você me Não, ajudasse a era lembrar. dos Sertões Os do Euclides da Sertões, Cunha. Euclides. Nunca me esqueci desse professor, que era um professor de Geografia e História, professor Sebastião Noronha. Duro, muito duro, mas um ótimo professor. É, era advogado, inclusive. E enfim, houve lá um ato de vandalismo no Colégio Estadual do Amazonas, Colégio Pedro II, que era um colégio público, claro, estadual. Explodiram lá uma bombinha, não sei o quê. E como ninguém delatou os autores, não fui eu, os autores do ato Você sabia que o ato vandalismo. ia acontecer? Não, ninguém Você não tinha sabia, nem mas ideia. não, Ah, não tinha ideia, mas também não machucou ninguém, foi só um estrondo, uhum. né? Como se fosse um estrondo nas noites de São João, aquele poema do Manuel Bandeira, né? Fogos de Bengala, tal. E ele disse, olha, então vocês vão ter que ler e fichar Os Sertões, do Euclides da Cunha. E foi de fato um castigo, porque aos 14 anos é difícil você ler Os Sertões, né? E eu tenho esse livro até hoje, essa edição Que até você hoje, que eu fichou. guardei. Foi um dos livros que sobreviveram nas minhas andanças, as minhas Sete andanças por cidades. aí. Esse volume dos Sertões. E em contraste com a linguagem muito, vamos dizer assim, rebuscada e preciosista do Euclides da Cunha, eu li na mesma época alguns livros do Graciliano Ramos, que foram leituras indicadas por uma outra professora, aí uma professora de português, maravilhosa. Eu acho que por causa dela eu enveredei pela literatura. Eu também me lembro o nome dela, me lembro tudo. Até escrevi crônicas em homenagem a essas professoras da minha juventude, que foram publicadas no Estadão, no Caderno 2. Lições de uma inglesa, tem uma outra crônica que se chama Manaus, Flaubert e Madame Liberalina, que foi uma professora de francês, que era uma senhora de mais de 80 anos, eu tinha 13, 12. E, bom, esse contraste, vamos dizer, de linguagem, de estilos do Graciliano e do Euclides foi importante, porque, vamos dizer, e do Machado, dos contos do Machado que eu li naquela época. Eu acho que isso foi determinante para mim, que eu optei por um Um estilo estilo também, sem o né? rebuscamento do Euclides. Que é bonito, que vamos dizer, Mas é difícil, né, para um adolescente assim. é muito difícil. E é difícil também enfim, é um estilo de uma época também, né? Um pouco abarrocado, quer dizer, não barroco, porque o barroco é outra coisa, mas com aquelas frases longas e contorcidas e um vocabulário muito preciosista, né? Eu lembro que eu passava noites vendo o dicionário, porque para ler Os Sertões. E não entendi muito também. Depois que eu fui entender aquilo, né? Que é um livro fundamental para entender o Brasil, com todas as suas contradições, Os Sertões é um grande livro sobre o Brasil.
Agora, Milton, quando você escreve, você é muito simples e direto, assim, você passa até são vários movimentos, né? Até assim, de pegar um drama familiar e a partir dele você conta uma história de um lugar, né? Os seus livros têm muito essa costura. Você deleta muita coisa que você escreve para chegar nessa coisa tão clara, tão. E ao mesmo tempo é lírico também. Eu acho que tem um poeta aí no seu texto. Obrigado. Esse é o maior elogio que um prosador, que um romancista pode ouvir. Eu, para chegar a esse texto mais, vamos dizer, ao miolo do texto, dá muito trabalho. O Dois Irmãos, por exemplo, eu fiz 16 versões. Nossa, Aí eu descobri que são 20. E eu doei para, para a Biblioteca Mindlin, daqui da USP, sim. né? Que é uma biblioteca Outro de espaço maravilhoso, né? outro espaço, um projeto incrível também. E eu doei toda, porque eu estudei na USP, enfim, eu tinha que, fui amigo do José Mindlin, quer dizer, não sei se amigo, mas eu gostava dele, eu sei que ele gostava dos meus livros. E isso, enfim, e todos os livros eu escrevo à mão ainda, né? Um caderno, depois eu passo o computador, vou imprimindo e corrigindo. E todos os meus livros, romances, todos os meus textos, romances, contos, crônicas, eu fiz assim, né? Então tem muitas versões de Dois Irmãos lá que ainda não são essa versão Não, final, hein? quase todas. Inclusive os títulos são diferentes, há Ah, outros títulos, há vários títulos, há impressões do manuscrito com títulos diferentes, com 2 ou 3 títulos diferentes. Filhos de Zana, tem um outro, A Dúvida. Eu não sei, aí tem que ver os manuscritos, né? Porque há tese já sobre manuscritos dos Dois Irmãos, que legal. de uma tese de doutorado, né? Muito bom. Esse livro é um fenômeno, né? E tem um recorde de empréstimos na biblioteca, não tem? Conta pra gente essa história, Milton. Eu soube que a Biblioteca Mário de Andrade, quer dizer, ela publicou no Instagram Hum. os 5 livros mais retirados, né, emprestados da biblioteca nesse ano, no ano passado. E o primeiro foi o Dois Irmãos, que mais do que os best-sellers, isso me deixou contente, porque os leitores, eu acho que os leitores jovens, né, é um livro muito trabalhado, lido nas escolas e nas universidades. Ele está presente na lista dos vestibulares, Uhum. na FUVEST foi um dos livros até o ano passado, nas universidades do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, enfim, um pouco por todo o Brasil. E isso eu acho que alcançou um público jovem, né? Que é melhor, porque o romance, eu vejo o romance também como um papel humanizador, ele tem um papel humanizador. Isso o nosso grande crítico, Antônio Cândido, falou, escreveu de uma forma muito bonita, né? Quer dizer, a literatura, com as suas contradições, e por causa das suas contradições, ela nos humaniza, né? Porque ela não, vamos dizer, expressa apenas o bem e o mal, né? Os dois estão lá, nos personagens, nos conflitos, né? E isso nos humaniza, porque nos faz ver o contraditório. E a literatura, ela não dá respostas. Uhum. Ela não denuncia, né? Ou não deve denunciar. O jornalismo deve fazer isso, né? A literatura, ela, como dizia um grande escritor russo, ela
ela deve colocar questões corretamente. Eu acho isso É maravilhoso, maravilhoso mesmo. né? Tchekov. Hum. E Milton, vamos falar um pouco então da trilogia que nós temos aqui, A Noite da Espera, Pontos de Fuga. Eu estou olhando para essas capas, estou achando tão bonitas. Você, como uma pessoa que também transita pela arte, como é que você pode dar palpite na capa dos seus livros? Por exemplo, eu gostei muito dessa capa. Ela foi uma capa que foi encomendada, né? Porque para um artista plástico que é um jovem, né? Uhum. O Guilherme Ginani é um jovem artista e ele leu o manuscrito e pintou essas capas. São pinturas. E eu gosto muito porque ela não é muito direta, né? Ela alude a algumas coisas do romance, né? Quer dizer, esse pássaro, quer dizer, um ferido, ao mesmo tempo, esse voo aí que a gente não sabe, né? Ah, qual é a fuga, qual é o destino desse pássaro, né? Ou essa... Eu vejo um remo aqui, não sei. Exato, porque tem o Lago de Brasília é importante. Hum, E as cores da bandeira também aí que são fortes, e o barro de Brasília, né? O barro daquele fazendão que se transformou numa cidade, né? Eram várias fazendas uhum. no DF, no Distrito, que é hoje o Distrito Federal, que se transformou nessa cidade. Então esse amarelo da bandeira, do barro, né? O remo do lago, porque ele é um remador, o Martim gosta de remar no Lago Paranoá, e é no lago onde acontece uma cena importante, bruta. Ele adormece, e aí ele é. Enfim, não vou contar, porque. Mas, enfim, e as outras capas, essa já é uma nova edição do Dois Uhum. Irmãos, Bonita. são capas do, do, de o capista da. A arte final é do capista da Companhia das Letras, e do Alceu. Ah, Do sim. Alceu Nunes. Mas a foto é do Luiz Braga, que é um grande fotógrafo de Belém, um dos maiores fotógrafos brasileiros, e que tem uma exposição dele agora no Instituto Moreira Salles, que Ah, vale a pena, muito a pena visitar, excelente que é dica. linda. O Luiz Braga é um fotógrafo extraordinário. E ele fez a foto das capas de todas as novas edições dos meus romances, menos da trilogia, que é o pintor. É o Guilherme que faz. Ele já tinha as outras capas, por exemplo, da Hum, Cidade Ilhada, já era dele, uma foto dele, Uhum. né? Que é um barco que na Amazônia a gente chama de motor. Você já viajou muito nesses E, barcos, Milton? nossa, Eu tenho muita curiosidade. Dorme na rede, minha né? juventude, as viagens da minha juventude toda foram nesses barcos, na rede mesmo. Uhum. Que é aí que você sente o que é a população ribeirinha, né? As pessoas, o povo da Amazônia viaja nesses barcos. Eles não viajam em iate. Uhum. E No nesse motor, livro, isso a gente chama de motor lá, né? sim. E nesse livro tem o conto O Adeus do Comandante, que foi para as telas, né, Milton? Inspirou o livro o O filme do filme. Sérgio Machado, Uhum. o Rio do Desejo, que é um filme lindíssimo, né? Aliás, eu costumo dizer que eu tive sorte com meus cineastas e com as minhas roteiristas, com a Maria Camargo também, que é uma E baita de uma você trabalhou roteirista. bastante no roteiro também do filme, não? Não, foi o único filme em que eu trabalhei, não diretamente no roteiro, que eu não escrevo roteiros, mas o Sérgio, ele me pediu, não um outro conto, mas outros Uma ampliação, textos que assim. ampliassem, enfim, o conto, né? Que desse,
com mais personagens, com mais conflitos, e aí eu mandei para eu escrevi, passei um tempo escrevendo e mandei para ele, e a história que era de dois irmãos se transformou numa história de três irmãos Uhum. apaixonados Na mesma. por a mesma mulher. E isso, enfim, e ele e a Maria Camargo e o Sérgio, e eu acho que um outro roteirista, foram três roteiristas. O Sérgio generosamente colocou meu nome como roteirista, mas Uhum. eu não, eu apenas escrevi outros textos para encorpar Então, e nas telas tem dois irmãos, tem esse do O o Adeus do Sérgio. Comandante, e tá para sair mais um também, Milton? Tem o Alfred Eldorado, que foi dirigido por um jovem cineasta, o Guilherme Coelho, que é um filme muito bonito, e o Retrato de um Certo Oriente, do Marcelo Gomes, que é inspirado no meu primeiro romance, Relato de um Certo Oriente, que é um filme muito bonito também. Ganhou prêmios e eu acho que foi lançado no ano passado, acho que vai ser relançado esse ano. E é falado em quatro línguas, em português, em árabe, em francês e em língua tucano, Uhum. a língua indígena. É um lindo filme do Marcelo Gomes. Eu não esperava nenhuma adaptação. Ô Milton, toda vez que eu ouço você falar, me surpreende como você passa uma serenidade, uma tranquilidade, que é uma coisa tão rara da gente ver nas pessoas hoje em dia. A quem você acredita, ou a que você acredita essa tranquilidade, esse jeito tranquilo de falar? É de família isso? Meu pai era assim, mas eu acho que é mais uma. Era muito mais calado do que eu, era uma pessoa muito misteriosa. Mas eu acho que a natureza, eu acho que quem nasce na Amazônia não tem muita pressa. E já nasce e já pensa que nós somos tão pequenos diante da, Da natureza. da grandiosidade daquela natureza ciclópica. E toda pessoa da Amazônia, ou quase todas, acho que tem um ar um pouco contemplativo, porque você morar, viver diante daquele rio, daquela floresta, você, eu acho que você adquire uma certa, uma certa serenidade. E isso é bom porque te faz menos arrogante, menos impositivo, menos assertivo e, e menos certo das coisas do mundo, sabe? Você aposta mais na dúvida, na incerteza do que, vamos dizer, nas coisas mais assertivas e definitivas, né? Então, eu escrevi uma vez um texto sobre essa origem, essa nossa herança indígena que, é, muitos manauaras desprezam, né? Muita gente que nunca subiu o Rio Negro e foi tantas vezes para Miami, né? Quer dizer, mas eu acho que essa serenidade, esse estado contemplativo tá também na alma indígena, né? Que os indígenas são povos espirituais, né? E isso, de algum modo, também está presente na alma do amazonense, do paraense, do acriano, enfim, de, Do de norte. todas as pessoas do norte, com maior ou menor intensidade, né? Claro que há amazonenses eufóricos, mas eu pertenço a essa etnia mais, vamos dizer, um pouco mais serena. E também nunca fui muito ansioso, né? Às vezes eu falo para os jovens, eu não tenho nenhum conselho a dar, eu sou um péssimo conselheiro,
Mas a gente, quando escreve, a gente precisa ser menos ansioso para publicar, sabe? Porque você sempre pode melhorar. E se quando você pode melhorar um texto, por que não? Fazer de novo, mais uma Por vezinha. que não tentar mais e ir até o limite, o seu limite físico e mental, né? Porque não importa a quantidade na literatura, o que importa é a qualidade. E Milton, você dizer isso num momento que a gente vive, né, com essa urgência das redes sociais, você também frequenta muitas escolas. Como é que você está sentindo assim a juventude de hoje em dia, é, totalmente permeada, né, por pelas redes sociais, pelo imediatismo das telas? Essa é uma questão, né? Quer dizer, eu acho que os jovens deviam, não podem parar de usar o celular. E não é só jovem, não, viu, Milton? É de Não. todas as Não, idades. inclusive os velhinhos como eu, eu acho que todo mundo, né? Quase todo mundo, depende até para o trabalho, né? Você Sim, imagina uma é. pessoa, um marceneiro, ele não pode andar sem um motorista, tá? Não tem mais jeito, né? Todo mundo usa o celular. Agora, para quem estuda, para quem escreve, para quem lê, eu acho que você deve tirar pelo menos uma hora do teu dia para ler, ou que seja 40 minutos, 30, vai. Não vamos pedir muito, 30 tá bom. É. É, o ideal seriam 2 horas ou Sim. três. E aí, nesse Você momento, desliga e desliga, se fica, desliga desconecta, para do limpar, né? real, do mundo real e entra nesse outro mundo da fantasia, né? E isso eu peço aos jovens, né? Enfim, mas sabe que muitos fazem isso. A gente tem assim, acha que todo mundo não, né? Outro dia mesmo eu conversei com jovens que estavam lendo O Grande Sertão Veredas. Eles têm 20 e poucos anos. Eu falei, vocês são heróis. Uhum. Esse é o grande heroísmo de hoje, né? Ler Grande Sertão Veredas, encarar esse livro monumental, o maior da nossa língua, a meu ver, né? Essa é a minha opinião pessoal. Quer dizer, ler São Bernardo, ou Vidas Secas, do Graciano Ramos, ou Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector. Ler os nossos clássicos, né? Machado, que você fez o prefácio para Carambaia do. Memórias É, Póstumas, aquele prefácio deu tanto trabalho. Acho que foi uma coisa ousada, e sei. Mas, bom, e ainda bem que eu não li Memórias Póstumas na minha juventude. Graças à minha mãe, que me deu a coleção Machado, aquela edição de 1957, capa dura, famosa, do clássico Jackson. Jackson. E eu li os contos e adorei os contos. E nenhum professor me obrigou a ler um romance do Machado, lá em Manaus. Ainda bem, porque são romances muito complexos e o jovem pode ter problemas, pode recusar aquilo, né? Como hoje recusam alguns romances do Zé de Alencar, alguns romances que do não é século fácil, precisa XIX. ter Não é é uma fácil. coisa que tem que ser ensinada Yeah. com um acompanhamento muito, né? Nisso eu tive Senão sorte, você perde os leitores lá, né, no no começo. começo, na juventude. Mas os contos não. Acho que os contos são perfeitos para uma leitura da juventude, né? Isso foi fundamental também para mim, né? E eu escrevi é uma edição linda da Carambaia, de Memórias Póstumas. Eu gosto, sinto muito orgulho Desse desse trabalho. prefácio, desse Que livro. bom.
E das minhas traduções, falei do Três Contos do Flaubert, que eu fiz com Samuel Titan, grande amigo flaubertiano, que foi editado pela 34. É um livrinho, é um clássico da literatura francesa e ocidental, e a gente trabalhou anos nessa tradução, os Três Contos, que é um livro muito caro para mim, porque eu li na minha juventude em Manaus e uma personagem de um conto me inspirou, a Domingas, É a mãe? dos Dois Irmãos. É a empregada, Ah, uma a mulher empregada. indígena que é central também no Dois Sim. Irmãos, que eu quis que o narrador fosse filho de uma indígena, de uma mulher indígena. E é um filho natural, e aí tem uma questão da violência e tal. Eu quis que o narrador não fosse da família, e sim o filho dessa mulher indígena. Isso eu pensei lá atrás, há 35 anos, quando eu comecei a pensar no Dois Irmãos. É, a história da personagem que trabalha na casa e das condições que ela tá ali naquela casa, né? É uma coisa que, sei lá, talvez hoje em dia choque, mas é que foi assim e era assim sempre, né, Milton? A escravidão. Isso é uma consequência direta da É escravidão. uma herança maldita que a gente tem no Até país, hoje, né? você ainda vê aqui em São Paulo, hoje, projetos de arquitetura com quartos de empregada. Que é um cubículo sem janela, Só sem. que com o agravante de que Manaus, na Amazônia e no Nordeste, em várias regiões do Brasil, não só lá, naquela época as empregadas, muitas não recebiam salário. Elas eram praticamente escravizadas. Não totalmente escravizadas, porque, quer dizer, podiam sair e tal, mas era um regime de trabalho muito, muito, muito Violento. violento e muito duro. E eu vivi isso, quer dizer, eu presenciei isso durante toda a minha infância e juventude em várias casas de Manaus. E ainda acontece. Bom, de vez em quando o Ministério do Trabalho, Polícia Federal, Ministério Público descobre, denuncia trabalho escravo no Brasil, né? O Brasil é um país muito injusto ainda, Sim. né? E isso a gente deve, né, sempre olhar para isso e criticar isso, né? É um dever de cidadão. Colocar luz nas nossas mazelas, né, As Milton? nossas iniquidades e mazelas que os políticos devem ver, sabe? Ô, Milton, e em Dois Irmãos também tem a personagem da mãe. Você sempre tem umas mulheres fortes, assim, os centrais nos romances. E na trilogia também tem uma questão com a mãe, né? Sim, Agora na trilogia. sim. É que a mãe é o centro de tudo, né? É o que nos gerou. A mãe é a metáfora da fertilidade, da grande natureza, né? Da criação do mundo. Então, nossa primeira experiência de um ser humano, humana, é com a mãe, né? A fala, a língua é materna, a língua é materna. E havia muitas mulheres fortes na minha família. Os homens eram calados Você falou do seu pai, que era um sujeito muito e um fechado. pouco também, eles não tinham voz, como as mulheres, que eram fortes. Bom, e há também, além dessa vivência, vamos dizer, caseira da infância, há também as mães de outros livros, as mulheres personagens que também influenciam a gente. Como eu falei do Flaubert, do Uhum. conto que se chama Um Coração Simples, que é uma grande personagem.
e de tantas mães da literatura, vamos dizer, russa, da literatura europeia, da literatura árabe, da literatura, enfim, brasileira, né? Quer dizer, mães extraordinárias que a gente encontra na vida e no livro, né? São histórias incríveis. E Milton, você vai ser o homenageado da Feira Literária da Mantiqueira, que acontece em Santo Antônio do Pinhal, aqui em São Paulo, né? Como é que você recebeu esse convite? Ah, é sempre uma alegria, enfim. A uma certa altura da vida você já não é tão vaidoso, né? Nem precisa disso. Ah, mas eu gostei muito vamos dizer, desse convite, dessa homenagem. O tema da, desse evento literário eu acho muito bacana, que é deslocamentos de pertencimentos. A literatura sempre trabalhou com isso, com deslocamentos e pertencimentos, né? Com viagens, né? Com o próprio narrador, quer dizer, ou a narradora já é um deslocamento, sem deixar de pertencer ao autor ou à autora. Uhum. Então, são coisas que estão presentes, vamos dizer, na própria prática da literatura, né? E os grandes temas de hoje, como refugiados, né, de guerras, como imigrantes, refugiados, expatriados, banidos, que é um tema que vem da literatura, da noite dos tempos, né? Os poetas latinos que já foram banidos de Roma, né? Dos poetas árabes que são banidos de sua terra, né? Seus países, dos poetas que são expulsos, que são assassinados, enfim, tudo isso são temas muito vivos, né? No passado e no presente. E tem muito na sua literatura também para falar disso, né? Sim, que como eu sou filho também de um imigrante, de imigrantes dos dois lados, eu acho que o deslocamento, já vivenciei isso na minha casa, e também tem o deslocamento linguístico, né? Das línguas que eu ouvia na minha infância, porque a imigração, ela tem uma coisa, ela é muito dura e triste para os imigrantes, porque eles deixam a sua terra, eles deixam a sua família, muitas vezes, seus amigos e a sua língua, né? Mudam de língua também. Mas para os filhos de imigrantes, a vantagem é que você ouve outras línguas, conhece outras culturas e já questiona desde o início da sua vida essa questão, vamos dizer, de o nosso país é único, é o melhor, a nossa língua é única, a nossa cultura é única. Não, não é, né? O ser humano, as culturas são muitas, né? No Oriente, no Ocidente, e elas nunca foram cristalizadas, nem estanques, nem superiores às outras, nenhuma é superior à outra. As culturas sempre foram vasos comunicantes, né? O Oriente sempre se misturou com o Ocidente e vice-versa. A América Latina, nossa cultura é mestiça, nossas letras são mestiças, né? Nossa população é mestiça. Então, isso você já vê dentro da sua casa. Aquelas, aquela Manaus, para mim, aquela casa, aquele pequeno mundo por onde circulavam manauaras, caboclos, libaneses, sírios, judeus marroquinos, enfim, era um mundo, um pequeno mundo, em que eu dizia, bom, o meu mundo não termina aqui. E quando você lê Vidas Secas, ou Jorge Amado, ou Guimarães Rosa, diz assim, o Brasil também Gigante. é enorme. E quando você lê Clarice, diz, não, há também outro mundo dentro de nós.
nos nossos muitos eus, né, nas nossas personalidades que são múltiplas e, como dizia o Mário de Andrade, eu sou pelo menos 350, né? É isso. Maravilha. Milton, eu quero agradecer demais a sua participação. Vamos lembrar para o pessoal que a Flima, né, que é a Feira Literária da Mantiqueira, acontece agora, no dias... Começa quinta-feira, em Santo Antônio do Pinhal. Eu vou falar no sábado, às 19 horas, salvo engano. Vão ótimos escritores e escritoras. Eu acho que vai ser... A cidade é muito agradável, né? Então acho que vai ser um ótimo encontro com os leitores e leitoras. Muito obrigada, Eu Milton. agradeço. Agradeço demais a conversa. Obrigado.